Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Já fazia 3 meses que meu irmão tinha sumido no mundo, deixando a minha cunhada coitada e os filhos sem um grão de arroz para comer. Olha que situação. Foi quando estive em Piem, novamente, e no dia em que eu ia voltar a Curitiba, a Lúcia me fez aquele pedido. Daniel, leva a gente com você, por favor. Levar vocês? Mas de que jeito, Lúcia? E se o Carlos voltar? Volta nada. Aquele lá já deve ter até esquecido da gente. Nunca mais ligou, nunca mais deu notícia nenhuma. Tá pouco se importando comigo e com as crianças. Meu Deus, o que eu ia dizer? Meu apartamento era pequeno, tinha só 2 quartos. E, para ser bem sincero, eu estava tão acostumado a morar sozinho, gostava da minha vida. E aí, de repente, ela me propõe... Se fizesse isso, eu estaria, na verdade, assumindo a família do meu irmão. Uma responsabilidade que era dele, não era minha. E a minha privacidade, meu Deus. E quando eu quisesse trazer alguma namorada ali em casa, por exemplo, como que eu ia fazer? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei tão surpresa com a ligação da minha cunhada, principalmente porque ela queria falar com o meu irmão. Não entendi nada, né? Até porque eles moravam em Piem e já fazia uns 4 meses que eu não falava com o Carlos. Achei aquela conversa tão esquisita, porque, segundo ela, o Carlos tinha vindo a Curitiba no sábado para tratar de uns assuntos comigo e ainda não tinha ligado para ela para dar notícias. Juro, eu não estava sabendo de nada. Já era segunda-feira, ou seja, se ele tinha saído de lá no sábado, já era para ele ter chegado à minha casa há 2 dias, no mínimo. Sabe, fiquei tão preocupado. Ela também não soube me dizer que assunto que ele queria tratar comigo, mas certamente devia ter algo a ver com emprego, com empréstimo, com dinheiro. Segundo ela, a situação dos dois não estava nada bem. Fiquei imaginando em que tipo de rolo meu irmão poderia ter se metido. Ela ficou ali se lamentando pelo telefone, reclamando que não tinha nem o que dar de comer para os filhos, sabe? Uma situação assim que a gente não sabe o que fazer. A situação dos dois, aliás, era ruim já fazia muito tempo. Para se ter uma ideia, minha cunhada me contou que se não fosse a boa vontade dos vizinhos, as crianças iam até morrer de fome. Olha, sinceramente, eu não imaginava que estivesse daquele jeito, que a situação fosse tão ruim. Sem ter o que fazer, falei para ela que o melhor era esperar, né? Para ver se o meu irmão dava notícia. Senão a gente teria de tomar alguma providência. Passou a segunda, passou a terça, a quarta-feira e nada. Nenhum sinal do meu irmão. Até que naquela mesma quarta-feira, à noite, minha cunhada voltou a ligar. Atendi, já imaginando que meu irmão tivesse voltado. Mas no que falei alô, ela me disse uma coisa que me deixou, sinceramente, sem saber o que pensar. Oi, Daniel, então,
eu tô te ligando para avisar que o Carlos, ele telefonou. Puxa, telefonou? Que bom, Lúcia. Tava tão preocupado com ele. Onde que ele tá? Porque aqui ele não chegou ainda. Você não vai acreditar. Mas ele falou que tá em Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais? Ué, como assim? O que esse doido tá fazendo? Ele falou que foi de carona com o caminhoneiro. Não é pra deixar a gente louca? Como que esse teu irmão pode ser assim tão irresponsável? Ela falou aquilo e já começou a choramingar. Tá, mas ele não te disse o que ele foi fazer lá? Falou nada. Só falou que foi dar um rumo na vida dele. Você acredita nisso? E a gente, Daniel? Como que a gente fica? Ele pediu que eu ligasse para você, para ver se você podia dar alguma ajuda. Meu Deus do céu, eu fiquei sem saber o que dizer. Meu irmão só podia ter ficado louco. Não dava para acreditar que ele tivesse feito aquilo. Imagine, largar mulher e 2 filhos para se aventurar em outro estado. E como se fosse pouco, pelo que a própria Lúcia tinha me contado, eles estavam até passando fome. Ela disse que estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. Até porque não tinha parente nenhum lá em Pinhém. Olha, se não fossem as crianças, ela até daria um jeito de se virar, mas como que ia fazer isso com um casal de filhos pequenos? O mais velho, para se ter uma ideia, só tinha 6 anos e o caçulinha só tinha 4. Eu fiquei mais fulo da vida com meu irmão. Sabe, ele sempre foi assim, meio sem juízo, só que chegar nesse ponto, ele praticamente jogou sobre os meus ombros a responsabilidade que era dele. Imagine, eu era separado, não tinha filhos, ninguém dependia de mim, mas pelo jeito teria de fazer alguma coisa para ajudar a família que ele tinha abandonado. E nem tinha como usar outro termo, porque foi bem isso o que ele fez. Abandonou a família à própria sorte. Falei para ela que daria um jeito de ir até lá, em Pinhém, no final de semana, para ver o que podia ser feito, né? E olha, quando cheguei, me deu pena de ver o estado, não só da minha cunhada, mas principalmente das crianças. Era de chorar. Geladeira vazia, despensa já com os mantimentos no fim. 1 quilinho de arroz, meio quilo de açúcar. Segundo minha cunhada, o talão da água e da luz já estava 3 meses atrasado. Ou seja, mais alguns dias e cortariam a eletricidade e a água. Meu Deus do céu. Como que o Carlos tinha deixado a situação chegar naquele ponto? Não dava para entender, repito. Meu irmão nunca teve muito juízo, mas... Olha, eu fiz o que pude. Paguei os talões de água e de luz, que estavam atrasados, fui até o mercado, fiz uma compra, sabe, cesta básica, e voltei aqui para Curitiba. Não tinha mais o que fazer. Pedi que se o Carlos voltasse a ligar para ela, que mandasse ele ligar para mim. Porque, sabe, eu precisava pelo menos conversar com ele. Verdade seja dita. Se meu irmão, ele sempre foi assim, meio largado. Vivia levando problema para casa. Isso desde que era criança, adolescente. Irresponsável, imaturo. Só que eu não imaginava que ele pudesse ser capaz de fazer aquilo. Largar completamente a família. Enfim, de tempos em tempos, a Lúcia me ligava para dar notícia. E segundo ela, o Carlos não tinha mais telefonado. Sabe, eu fui ajudando na medida do possível. Mandava dinheiro para ela, só que com o passar dos meses, a situação começou a ficar insustentável. Quando completou 3 meses que meu irmão tinha fugido completamente, porque ele tinha, sabe, sumido no mundo.
eu estive em Piên de novo. E nessa ocasião, no dia em que eu iria voltar para Curitiba, a Lúcia me fez aquele pedido. Daniel, leva a gente com você, por favor. Levar vocês, mas de que jeito, Lúcia? Sabe, e se o Carlos voltar? Que voltar? Ele não vai voltar. Aquele lá já deve ter até esquecido da gente. Nunca mais ligou. Nem para dar notícia, para perguntar dos filhos. Olha que situação, viu? Como que eu ia trazer a minha cunhada e os filhos para Curitiba? Não tinha como. Meu apartamento era pequeno, só tinha 2 quartos. E para ser sincero, eu estava acostumado com a minha vida. Gostava de viver sozinho. E ainda tinha as coisas dela, ali da casa. A casa era alugada, tudo bem. Mas e os móveis? Sabe, tinha sofá, tinha cozinha, tinha fogão, geladeira. Lá onde eu morava, não tinha espaço. Era muito pequeno. E foi justamente o que eu falei para ela, numa tentativa de demovê-la daquela ideia. Só que ela disse que daria um jeito. Quer tentar vender tudo para algum vizinho, para alguém, assim pelo menos ainda conseguiria algum dinheiro. E sabe, ela estava tão determinada. Chegou num momento que ela olhou assim para mim e falou: olha, eu estou muito decepcionada com o Carlos, viu, Daniel? Estou querendo dar um novo rumo para minha vida. Se você puder levar a gente com você, eu te prometo, eu arranjo um emprego, eu faço faxina, faço diária, arranjo alguma coisa para fazer. Mas por que você não dá um novo rumo para a tua vida? Mas aqui mesmo, Lúcia. E você acha que eu já não tentei? Aqui não dá. Não tem emprego. A gente vai acabar morrendo de fome. Ela fez aquele desabafo, baixou os olhos e já começou a chorar. Depois passou a mão assim no rosto e me encarou. Daniel, se você não puder levar a gente, tudo bem, eu vou entender. Não quero atrapalhar a tua vida, né? Incomodar você com os meus problemas. Você não tem nada a ver com isso. Na verdade, você não tem obrigação nenhuma, né? Já ajudou até demais. Olha, eu fiquei ali olhando para ela, sem saber o que falar, morrendo de pena. Não só dela, mas principalmente dos meus sobrinhos. Eles já tinham morado comigo por um tempo. Repito, meu irmão sempre foi um cara assim muito irresponsável. E antes de ir embora lá para Piên, eu já tinha dado guarida para eles por quase um mês. O fato é que fiquei com tanta pena dela, sabe, que concordei em trazê-los comigo. Até porque ela não tinha mais com quem contar. Para encurtar a conversa, ela acabou vendendo tudo aquilo que tinha, não era muito, né? Mas vendeu tudo a preço de banana e a gente veio embora, sabe, eu com essa carga nova de responsabilidade. Não tinha outro jeito. Antes de pegarmos a estrada, ela ainda conversou com a vizinha e falou que caso o Carlos aparecesse, pediu para avisá-lo que todos estavam comigo aqui em Curitiba. E deixou também com ela os nossos números, sabe, os contatos, telefone. Fiz o que podia, mas fiz por pena. Mas não nego que fiquei contrariado. Era muita responsabilidade. E uma responsabilidade que, meu Deus, eu não pedi para ter. Chegamos, ela se instalou num dos quartos com as crianças e tratamos de tocar a vida. E olha, acabei me acostumando até com mais facilidade do que imaginava, com a presença deles ali. Sem contar que ela ajudava em tudo. Limpava a casa, lavava a louça, preparava comida. Eu já tinha esquecido como era viver tendo alguém, né, uma mulher, debaixo do mesmo teto.
Pelo menos nesse ponto, sabe, foi uma coisa até boa. Eu já estava separado fazia uns 6 anos. E desde a minha separação, que eu nunca mais havia tido nada sério com mulher nenhuma. Não que eu tivesse me desiludido com o amor, com o casamento, etc. Mas é que realmente nunca mais consegui encontrar nenhuma outra mulher que, sei lá, mexesse com o meu coração. Que eu achasse que valesse a pena. Por isso continuava sozinho. O tempo foi passando, as semanas, os meses, e o irresponsável do meu irmão nunca mais deu uma notícia sequer. A Lúcia foi ficando ali com as crianças, naquela espera angustiante pelo meu irmão. Só que depois de um tempo, pelas coisas que falava dele, eu acho que ela nem fazia questão que ele voltasse. Aliás, mesmo que voltasse, acho que não ia mais querer saber dele, até porque, meu Deus, um cara que faz com a própria família o que ele fez. Um dia, lembro que a gente estava ali conversando e ela falou assim, distraída: "Você quer saber do que mais, Daniel? Mesmo que ele um dia volte, não sei se eu ainda aceito o teu irmão, viu? Tô muito decepcionada com ele. Por mim, ele que continua onde tá, viu? Pelo menos pra mim, não tá fazendo a menor falta." Olha, eu acho que na hora não consegui entender a dimensão do que ele estava dizendo. Não imaginei que aquelas palavras tivessem a ver comigo, apesar de já ter notado alguma coisa assim no ar. A Lúcia era uma mulher bonita. E mesmo sendo esposa do meu irmão, não nego que ela andava mexendo comigo. Não tinha como não notar o jeito como ela estava cuidando, não só da casa, mas das coisas. E também de mim. E o fato é que a gente acabou se aproximando mais do que eu poderia imaginar. E eu também, sabe, me aproximei dos meus sobrinhos. Tanto que os tratava assim como se fossem meus filhos. Um dia, inclusive, ela comentou: "Olha, Daniel, nem sei como te agradecer por o que você está fazendo por mim, viu? Quer dizer, não só por mim, né? Pelos meus filhos, principalmente. Eles te adoram. Acho que dá para notar, né?" Claro que dá. E eu também gosto muito deles, Lúcia. São os amores e, afinal de contas, são meus sobrinhos, né? Você é que é um amor. Sabe, eu acho que nunca vou poder agradecer tudo o que você está fazendo pela gente. Imagina, tô fazendo nada demais. Tá assim. Você que não sabe. Ela falou aquilo e ficou olhando assim para mim, mas sabe, de uma forma tão intensa. Estávamos ali na sala, assistindo televisão, as crianças no quarto, deitadas, e a gente simplesmente não parou mais de se olhar. E tudo foi tomando um rumo que, no final, acabou acontecendo. A gente olhando, praticamente conversando com o olhar, até que foi inevitável. Sabe, tem coisa que você pressente que vai acontecer. Tem coisa que, até pelos acontecimentos, os dias se passando, as coisas sucedendo, chega uma hora que você percebe. Não sabe quando, mas sabe que vai acontecer. Ela se aproximou assim um pouco mais de mim. Nós dois ali sentados naquele sofá. E o beijo acabou acontecendo. Só que não sei o que me deu. Eu senti uma coisa tão ruim assim. Não sei, de repente, parece que a imagem do meu irmão surgiu na minha cabeça e eu me retraí. Ela ficou me olhando assim, sem entender. O que houve? Pensei que você também quisesse. Querer eu quero, Lúcia, só que
Puxa vida, você é mulher do meu irmão. Eu era, Daniel. Não sou mais. Onde está o Carlos? Você sabe onde que ele está? Sim, porque eu não sei. Não sei e com toda sinceridade não quero saber. Se ele estivesse mesmo preocupado comigo, e principalmente com os filhos, teria pelo menos ligado para dar alguma notícia, você não acha? Já faz mais de 6 meses que a gente está morando aqui. E nada. Ele não aparece, não liga. Ele não quer mais saber da gente. O pior é que ela tinha razão. Ela fez aquele desabafo assim e ficou olhando para mim. E sei lá, a gente acabou se beijando de novo. E dessa vez eu não me retraí. Pelo contrário, a puxei para junto de mim e apertei com força. Tem coisa que a gente parece que não consegue evitar. Olha, era uma situação tão complicada, porque de um lado havia aquela atração. E também havia o fato de que ele estava com toda a razão quando falava do meu irmão. Ele tinha sido um completo irresponsável. E era evidente que ele não tinha mais preocupação nenhuma, nem com ela, se nem com os filhos tinha. A gente acabou se beijando, envolvidos naquele clima. Acabamos nos entregando um para o outro, em cima da minha cama lá no meu quarto. E se eu disser que não foi maravilhoso, estaria mentindo. E aquela, na verdade, foi apenas a primeira das muitas noites que passamos juntos. E no fim, em vez de cunhados, passamos a viver como marido e mulher. Um dia, depois de fazermos amor, ela ficou olhando assim para mim e falou: se eu te disser uma coisa, você jura que não vai me achar uma boba? Claro que não, imagina. Fala. Eu acho que eu estou apaixonada por você. Acabei descobrindo que me casei com o irmão errado. E sabe, apesar da situação delicada, me fez tão bem ouvir aquilo. Porque ela também tinha despertado algum sentimento em mim. A verdade é que eu também estava gostando dela. De um jeito que eu não sabia nem explicar. Essa mulher começou a me fazer tão bem. Estar com ela era maravilhoso demais. Só que o problema é que a gente foi imprudente. Não tomamos os devidos cuidados e, no fim, depois de 3 meses de relacionamento, ela veio me contar que estava grávida. Na verdade, eu nunca me preocupei e também nunca conversamos sobre isso. Eu pensava que ela tivesse feito laqueadura quando deu à luz a minha sobrinha. E sabe, fiquei tranquilo. Foi falta de comunicação da nossa parte. E no fim, a bomba. Ela tinha engravidado. Se eu disser, no entanto, que não fiquei feliz, estaria mentindo. Porque eu sempre sonhei ser pai. E de mais a mais, estávamos apaixonados um pelo outro. Detalhe, naquela altura dos acontecimentos, já tínhamos recebido notícias do meu irmão, através de uma tia minha. Ela nos contou que o Carlos tinha arranjado um emprego num navio de cruzeiro. Tinha ido parar no litoral do Nordeste. Sabe, lá em cima do país. E tinha arranjado aquele trabalho num navio de cruzeiro. Nem eu, nem a Lúcia conseguimos acreditar. Mas sabe, no fim, a gente achou até bom. Demos graças a Deus, porque assim pelo menos a gente podia continuar vivendo o nosso lindo sonho de amor. Por incrível que pareça, a Lúcia deu luz à nossa filha. E até hoje,
não tivemos mais notícias do meu irmão. Ele nunca nos procurou. Nunca deu um telefonema sequer, nada, absolutamente nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nenhum recado, absolutamente nada. E sabe, tem hora que eu penso até que foi melhor. Porque a gente tem a nossa vida aqui, estamos tão felizes, que seria até, olha, que Deus me perdoe dizer isso, mas seria até uma contrariedade que meu irmão viesse atrás da esposa. Até porque esposa dele, ele não é mais. Mas minha esposa, minha mulher. Quem não podia imaginar a reviravolta que teria essa história? Era eu. Que a família dele acabaria se tornando a minha família. Tanto que hoje não consigo mais imaginar a minha vida sem eles. E pensar que quando trouxe a Lúcia para cá, com as crianças, fiz isso por pena, sabe, por humanidade, contrariado. E no fim, tudo acabou tendo esse desfecho tão surpreendente. A pena virou amor. Nem eu mesmo pude imaginar. Quando a Lúcia me ligou, querendo saber do irmão, sabe, eu não imaginava, mas nem de longe, que tudo isso pudesse acontecer. Minha vida, que era tão sem graça, tão, sabe, se transformou por completo. E hoje, repito, não consigo imaginar minha existência sem eles. Sabe o que é que eu me pergunto? Será que tudo já estava escrito? Será que, de um jeito ou de outro, tudo já era para acontecer? Será que desde o começo estava desenhado que ela seria, sei lá, minha esposa, minha companheira? Que tudo estava escrito aqui, na linha da vida, na palma da minha mão? E na próxima terça-feira, 15 horas, não perca. E para aumentar ainda mais o meu estresse, a minha apreensão, ela passou o final de semana todo com o celular desligado. A Luciana ainda me falou que tinha passado na frente da casa dela e que estava tudo fechado, que não devia ter ninguém porque ninguém foi atender quando ela bateu palmas no portão. Só eu sei como eu fiquei. Até que na segunda-feira, logo depois do meio-dia, a Sandra deu sinal de vida. Liguei e ela finalmente atendeu. Só que sua voz estava tão esquisita. No que ela disse alô, eu já fui falando. Ô Sandra, o que houve? Fiquei esperando uma mensagem tua e nada. Gabriel, eu nem te conto. A conversa que eu tive com o Jaime não foi fácil. Ele não aceitou a separação. Disse que se eu sair daquela casa, ele dá um jeito de sumir com a nossa filha. E mais, falou que me mata e que mata quem estiver comigo. E agora, o que a gente faz? Olha, eu fiquei tão fora de mim com a ameaça daquele cafajeste que acabei falando. O que a gente faz? Eu te digo o que a gente faz. Sinceramente, fiquei de cara quando a minha prima veio me contar aquelas coisas sobre a Sandra. Eu e a Sandra tínhamos sido namorados durante mais de um ano. Aí acabou não dando certo, a gente se afastou e nunca mais se viu. As duas moravam próximas e continuavam sendo amigas. Aí, a minha prima e a minha tia vieram em casa para visitar minha mãe e ficamos ali conversando. E do nada, a Luciana me vê com aquela. Você soube que a Sandra se casou? A Sandra? Não. Casou mesmo? Pois então, engravidou de um carinha lá mesmo no bairro e acabaram se casando. Quer dizer, casando não, né? Foram morar juntos. Puxa, que bom para ela, né? Pois é, Gabriel, o que você não deve saber é que os dois acabaram tendo uma briga. E muito séria, viu? Por tua causa. Por minha causa? Ué, mas que novidade é essa? Como assim por minha causa? O que eu tenho a ver com isso? Então, acontece que, não sei se você se lembra, mas você deu uma aliança para ela, não deu? Lembro, quer dizer, vagamente, né? Mas
que tem a ver? Então, é que ela continuou usando aquela aliança, mesmo depois que casou com Jaime. Aliás, ela nunca tirou aquele anel do dedo, mesmo depois que vocês terminaram. Problema é que tinha o teu nome gravado na parte de dentro. O cara, quando soube, surtou, ficou louco da vida. Ele não sabia que era uma aliança, achava que era um anel comum. Olha, por aquela eu não esperava. Meu Deus, isso fazia mais de 5 anos. Eu também fiquei pensando, mas a troco de que essa mulher continua usando aquele anel? Mesmo depois que a gente terminou? Aliás, já estava morando com outro cara. Havia tido uma filha com ele. Não era de espantar que o sujeito tenha ficado louco da vida quando soube, né? Que aquilo era uma aliança de compromisso e que tinha o nome de outro cara, o meu, gravado. Eu não conhecia o rapaz esse, mas fico só imaginando como ele deve ter se sentido. Imagine, descobrir que a mulher com quem você mora, com quem você tem uma filha, inclusive, está usando uma aliança que ganhou de um ex-namorado. Olha, isso acabou mexendo com a minha cabeça. Porque eu fiquei pensando na Sandra, depois daquela notícia, e olha que eu já não pensava nela, fazia muito tempo. Comecei a lembrar de quando a gente namorava. Na época, a gente se gostava tanto. Tanto que ficamos juntos durante mais de um ano. Olha, nem lembro direito o que aconteceu para a gente se afastar. Mas nunca podia imaginar que ela tivesse guardado aquela aliança. Quer dizer, guardado. Guardado não. Continuava usando, né? No dedo. 5 anos depois. Fiquei ali me lembrando de coisas que tinham acontecido e me perguntando a troco de que essa menina continuou usando aquela aliança. Sabe, já estava morando com outro cara. Até uma filha já havia tido com ele. E de tanto pensar nisso, acabei até por curiosidade procurando o perfil dela nas redes sociais. E acabei encontrando na lista de amigos da minha prima. Sabe, quando vi a sua foto, senti até uma emoção diferente, porque as lembranças dos tempos em que a gente namorava vieram assim mais fortes. Resolvi lhe mandar, inclusive, uma solicitação de amizade. Ela aceitou e mandou aquela mensagem. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Pelas fotos que ela tinha postado, continuava bonita. Aliás, verdade seja dita, ela sempre foi uma mulher muito bonita. Tinha um cabelo assim cacheado, tão bonito. Ela cuidava tão bem daquele cabelo. Aliás, tinha até fotos da filhinha dela, a menininha ali também. E até ela, a filha, tinha um cabelinho assim todo cacheado. Acabei lhe mandando uma mensagem. Falei, inclusive, que a Luciana havia estado em casa, que o seu nome tinha pintado na nossa conversa. Sabe, fiquei com aquela curiosidade. Você está bem? Está tudo tranquilo? Eu sei que você está casada. Estou bem. Então, mas o que tanto que vocês falaram de mim? Respondi na lata. Nada demais. Não perca, é na próxima terça-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Gabriel e Sandra em mais uma edição de A Força do Amor.